Foi por meio dos profetas que Deus, no Antigo Testamento, conduzia o povo e mantinha eles fiéis. Claro, já tinha a lei, o decálogo já havia lhe sido dado por Moisés. Eles tinham pelo menos o Pentateuco como regra geral, como manifestação objetiva da vontade de Deus. Mas pouco a pouco a nação vai construindo seus próprios costumes, seus próprios gostos, e vai se esquecendo da lei original, dos mandamentos primeiros. Ou pior do que desobedecer aos mandamentos de Deus é instrumentalizar a lei de Deus para o bem dos homens. A lei foi dada para nossa salvação. Isso é um bem, é uma graça, a nossa salvação. Instrumentalizar a lei, instrumentalizar a religião é fazer com que Deus se dobre aos caprichos humanos. Então, os profetas surgem, Deus suscita os profetas, eles vêm dos mais variados lugares. Alguns recebem uma grande fama, mas depois que morrem, a maioria das pessoas ficam boas depois que morrem, né? Antes de morrer, todos nós somos dignos de crítica. Nós falamos mal de quem está vivo. Olha lá, como é que pode, que barriga grande. Olha lá a testa dele, o tamanho. Divino, até não, era porco de mosquito, que ridículo. E aquela barriga dele, chega 2 quilômetros na frente dele. Mas depois que morre, ai, o padre Jacó era tão santo. Aquela cabeça dele brilhava lá no altar, né? Depois que morre, todo mundo fica bom. Os profetas durante a vida não tinham fama nenhuma, é verdade. Mas depois que morriam e as suas profecias se realizavam, ficavam famosos. Porque não somente as suas palavras eram de Deus, mas a sua vida era um testemunho de Deus. O verdadeiro profeta se comprova de 2 modos: quando ele vive a mensagem e quando a mensagem se realiza. É assim que nós comprovamos os profetas. Mas não é de ver que até mesmo os profetas, dado o momento, tinham se corrompido? Vai se instrumentalizando, vai se desviando da situação original de Deus. Deus capacita, dá ao ser humano o dom de interpretar. O que é o profeta? Já falei para vocês aqui várias vezes. O profeta não é aquele que traz presságio sobre o futuro. O profeta é aquele que sabe ler os sinais dos tempos, nos sinais dos tempos, a vontade de Deus. Esse é o profeta. Muitos se arrogam profetas, muitos vêm com profecias aí, umas muito otimistas, profecias de prosperidade, palavras de império, né? Tem alguns aí que são profetas da prosperidade, vai dar tudo certo, a vitória está vindo, é bênção que eu vejo, e assim vai. E as pessoas seguem essas coisas. Outros já são dominadores do medo. Olha, na 3ª lua nova do 4º mês, sobre a lua, a estrela polar, quando os gafanhotos aparecerem ao final do mundo. Alguns vão dizer, né? Outros são profetas do medo, mas estão instrumentalizando tanto quanto Cal, todos 2. Então até mesmo os profetas se desviaram. E, olha, não se podia ler a sorte, não tinha horóscopo naquela época. E quando se sabia que aquela pessoa tinha uma palavra acertada, tinha um certo discernimento, e todos nós temos nossas inseguranças, né? Insegurança sobre a nossa própria vida, insegurança sobre as nossas empreitas. O que eu vou fazer da minha vida, né? Ser ou não ser, eis a questão, ir ou não vir, não, como diz o filósofo Silvio Santos, né? Não sei se vou ou se fico não sei se vou não sei se eu fico, se fico não sei se eu vou, né? Então a gente não sabe o que faz da vida. Outros sobre as próprias empreitas, os reis consultavam os profetas: e aí, eu devo ou não ir para a guerra? E aí, ofereço ou não sacrifício? E aí, o que você tem? Então os profetas eram mensageiros de Deus, mas também tinha aqueles profetas que teimavam em dizer somente coisas boas, presságios positivos. Esses foi da época de Elias, só coisa boa, só Elias
falava qual que era realmente o plano de Deus. Por quê? Porque, para dizer a verdade, eu vou enfrentar situações que já estão cômodas. Não prega que não, Amós. Vai ganhar seu pão em outro lugar. Aqui está o altar do rei e a corte dele. Conforme o que você dizer e desagradar, né? A gente não quer ouvir muito assim, desagrado. Não vem falar essas coisas. Muito rígido. Não, você é muito rígido. Não prega essas coisas, não. Não, essas coisas não se fala aqui na corte do rei. Vai falar essas coisas lá longe, vai ganhar seu pão, né? Pessoas querendo calar a voz de Deus. Ah, não, aqui a gente não quer ouvir essa mensagem. Aqui não queremos ouvir a verdade. Aqui não queremos ouvir a verdade. Quando o homem se nega a ouvir a verdade, é o início da sua ruína. E a verdade é dita mesmo quando ele não quer. E aí o Amós, ele fala, olha, eu não sou profeta não, meu irmão. Eu não vim aqui para falar um negócio, porque eu estou desempregado, estou precisando de dinheiro. Não é porque eu percebi que se eu abro uma igreja e abro um CNPJ, eu não preciso mais pagar imposto da minha casa, do meu carro, e ainda ganhar 3 salários da comunidade. Eu não me fiz profeta, não foi por isso não. Um cursinho de 15 dias, onde eu decoro 50 versículos da Bíblia, sobretudo daqueles que falam mal à Igreja Católica, e vou aqui gritar numa caixinha amplificada em cima de um púlpito de vidro. Não, irmão, eu não sou esse tipo de profeta. Eu não estou aqui para ganhar vida com a religião. Ele não falou isso não, né? Ah, desculpa, outra coisa. Então eu estou aqui e eu nem sou profeta. Eu sou plantador, eu cuido de gado. Mas eu vou te dizer, embora você não queira ouvir, eu não possa falar aqui. Essa cidade será sitiada, Jerusalém será deportada. E para você que quis calar a voz de Deus, e você não sabia, poderia ter te poupado, mas não quero te falar não. Seus filhos vão morrer e a sua mulher será prostituta. Aí sim, hein? Aí é coragem. Então, quando a gente chega num ponto onde não se quer ouvir a verdade, onde se quer calar a voz dos profetas, onde você seleciona a mensagem, não vou ali não, ali é muito duro, né? Aquele profeta ali é muito duro, ele fala umas coisas assim. Também não quero dizer que a gente tem que estar sendo duro o tempo todo, né? É muito cansativo o tempo todo. As mulheres têm que bater, mas também tem que adorar, né? Não é só batendo e bate. Tem homem que gosta de apanhar, faz parte do processo, de todo o ritual, levar uns tapinhos de amor, dói, tapinha, não dói. Então, faz parte do processo, né? Então, quando não se quer ouvir a verdade, quando se escolhe a mensagem, quando se instrumentaliza a religião, é a nossa derrota. E Jesus passou por isso, né? Quando ele foi ousado na mensagem, e a ousadia da mensagem era a ousadia da revelação de quem ele era. Por quê? Porque ele simplesmente estava dispensando aquilo que ele é dono. Olha, teus pecados estão perdoados. Se é por modo de pecado que você foi parar nessa cama, te perdoei a sua doença. Então, talvez a nação, o mundo deveria pedir perdão a Deus porque estamos doentes, né? Senhor, qual que é a causa da nossa doença? O que trouxe essa enfermidade a mim? Por que estamos paralisados? Perdoa nosso pecado? Será que o mundo tem levado em consideração que estamos paralíticos porque pecamos? Mas Deus pode absolver-nos da nossa culpa. Que pecado? Não sei, a gente poderia utilizar a Bíblia para encontrar esses pecados. Não sei, quem sabe? De todos os pecados, o mais grave é aquele que se refere diretamente a Deus. As blasfêmias constantes.
o escândalo progressivo e sistemático do sistema de comunicação e ensino, a propagação do erro, o elogio ao que há de mais hediondo e feio aos olhos de Deus, a violência ao pobre, a violência à viúva, reter o salário do trabalhador, o trabalhador que vai pagar as contas de um sistema econômico falido, que antes de falir para não quebrar. Não sei, vamos ficar parados 6 meses antes do nosso sistema econômico capitalista quebrar e a bolsa de 20, o crack de 29 se repetir em 2020? Vamos parar todo mundo? E quem vai pagar a conta da paralisação? Os trabalhadores, o pobre. Ele paga, a gente reduz o salário dele, a gente tira ele da sua possibilidade de trabalhar, aumenta a possibilidade dele consumir, aumenta a dívida dele, sobrepesa sobre eles o juro. Vamos fazer isso com o pobre paga. É assim. Quais mais pecados temos? Que mais pecados? O pecado de Sodoma e Gomorra, que hoje é promovido como se fosse exercício da liberdade, como se fôssemos livres para ofender a Deus. Senhor, pecamos, estamos paralisados, doentes. Perdoa a nossa falta, perdoa nosso pecado, liberta-nos das ataduras que nos prendem ainda a esse reino que foi vencido quando pregado fostes no leito da cruz. Ali a liberdade nos foi dada, veio para o que era seu, mas os seus não quiseram. Voltaram ao vômito como cachorro. Suspiram de saudade pela cebola do Egito? Não. Estão saindo carne podre com cebola do nariz. E está achando que álcool em gel na mão sara. Perdoa, Senhor, o meu pecado. Álcool em gel não purifica. Só seu sangue precioso.